Eu fico chateado com o filósofo Paulo, porque esse vídeo aqui que ele falou é mais um apelo emocional do que um vídeo. Se isso que ele está falando é verdade, que os hospitais psiquiátricos vão dar tratamento de choque, isso é uma violação aos direitos humanos, isso é uma regressão dos estudos sobre a mente, isso, aquilo, não sei o quê. Eu considero que os estudos sobre as doenças, não, as questões comportamentais de um indivíduo que não consegue mais lidar e conviver com a sociedade, né? E disso existem vários níveis problemáticos de pessoas que não conseguem mais conviver em sociedade. Opa! Quase que ele vai? Quase que ele quebrou meu computador. Você bateu na mão? Não, eu arrumei aqui a imagem. Então, indivíduos que têm depressão, que têm acesso de raiva, de fúria, isso, aquilo, etc. Há pessoas que não fazem tratamento ou não conseguem conviver com as pessoas, e aquele acaba se tornando uma soma de problemas, uma soma de doenças, até pessoas que nasceram com algum tipo de retardo, um tipo de infantilidade, alguma anomalia nos tecidos cerebrais, e assim vai, né? E aí, a partir do momento que o ministro da Medicina libera o tratamento de choque, uma pessoa que tem qualquer tipo de distúrbio, até uma pessoa que não é considerada, como falo, fora dos padrões da sociedade, uma pessoa que é considerada com QI baixo, ou com distúrbios, ou com problemas, e assim a ordem sobre pessoas que têm uma deficiência mental, isso é uma agressão total, porque essas pessoas, como ele disse, que eu queria dizer, são pessoas que faltam carinho, faltam entendimento e precisam de um tratamento especial para se sentirem bem, para não se sentirem depressivas, para não se sentir com raiva, isso, aquilo. Mas você pega um indivíduo e faz o tratamento de choque. A psicanálise de Sigmund Freud nasceu exatamente por esse motivo, porque antes era tratamento de choque, era banho frio, era tortura que eles faziam às pessoas psiquiátricas, tudo era ninfomania, né? Eu acho que até Freud ficou com essa loucura, ninfomania, ninfomania. E aí Freud, ele acreditou que poderia conversar com a pessoa e trazer uma cura e tal. Eu não quero entrar aqui nas minhas teses, não sei o que. Eu só queria pegar um exemplo aqui. Eu tenho um hater, é um moço, que ele tem uma, como fala? Ele tem uma dificuldade, ele não consegue sair da cama dele, ele come dia e noite, ele persegue todo mundo. Eu não sei se ele tem esquizofrenia, eu não sei se ele, como eu posso dizer para você, ele tem vários problemas e a questão dele ali é o seguinte, ele fica perseguindo a pessoa obsessivamente, a pessoa, e ele quer saber tudo da pessoa, ele quer se vingar da pessoa, ele quer fazer maldade com a pessoa, ele quer isso, ele quer aquilo e tal. E é uma pessoa que não vive a vida dele. Aí eu não sei se ele nasceu com algum problema, se ele desenvolveu algum distúrbio com a vida dele, e etc. E ele faz mal para muitas pessoas. Eu acho que ele deveria ser até preso pelas coisas que ele faz, né? Ou ele deveria ser internado numa clínica psiquiátrica. E eu odeio esse cara, mas não é porque eu odeio esse cara que eu acho que ele merece se ferrar na vida dele. Ao contrário do que ele acha de mim e de todas as pessoas, né? É uma pessoa muito suja, é uma pessoa muito imoral, é uma pessoa invasiva, é uma pessoa ameaçadora, é uma pessoa perseguidora. Ele é, como fala, ele é uma pessoa doente. E eu acredito que toda a doença dele, eu não sei se ele já nasceu com algum problema, se ele já nasceu com algum distúrbio, ou... Não, ele tem inveja também absurda. Mas a questão é a seguinte, o que leva ele a ter esse comportamento? É um distúrbio que ele já nasceu desde criança? Ou ele desenvolveu esse distúrbio pelo problema da formação da personalidade? É a criação familiar. Às vezes ela fala, aquela mulher tentava, eu não tenho. Mas já era um distúrbio. Mas não vamos entrar aqui no lado aqui de xingamento, vamos entrar aqui no lado científico. Ele, como fala, não sei se ele nasceu com distúrbio, eu não sei se ele desenvolveu esse distúrbio. Esse distúrbio gerou muitos outros distúrbios, que fez até ele ficar xingando, ameaçando, perseguindo as pessoas na internet. E aí, com esse problema dele,
né? Ele, como posso dizer para você, ele teve um problema muito grande na convivência dele da escola, ele foi muito marcado na convivência da escola, ele tem um problema da formação da personalidade dele, então ele não tem, como fala, uma orientação, ele não tem uma construção, ele não tem um indivíduo, ele não consegue agir com os problemas da vida dele, ele não consegue agir com as pessoas, ele não consegue isso, ele não consegue aquilo. A única coisa que ele sente é ódio e sofrimento, e as pessoas têm que pagar e ser punidas pelo sofrimento que ele teve na vida dele. Ou seja, é uma pessoa totalmente louca e desequilibrada, né? É uma pessoa totalmente doentia, ele só fica nutrindo sofrimento e ódio de pessoas que ele nem conhece na vida dele. Mas ele precisa nutrir esses sentimentos e ele só fica pensando na maldade das pessoas e achando que alguém vai perseguir ele e fazer maldade com ele, isso, aquilo. E ele sempre tem que mostrar que ele está correto. Ou seja, pelo fato de ele não conseguir conviver em sociedade, pelo fato de que ele não tem uma personalidade construída, ele só acha que as pessoas vão ferrar ele porque ele é gordo, porque ele fica deitado dia e noite na cama dele, porque ele fica sofrendo dia e noite, porque ele, como fala, não consegue conviver com as pessoas, não consegue entender as pessoas. É uma coisa tão negativa dentro dele que ele fica defamando, perseguindo, ameaçando, insultando, isso, aquilo, e ele só fica desejando mal de todo mundo na internet, né? Então, o problema dele é o quê? Você precisa estudar o que faz ele ficar irritado, o que faz ele ficar nervoso, tentar entender todos os núcleos problemáticos dele, desconstruir esses núcleos, tentar fazer uma recuperação na personalidade dele, tentar fazer uma recuperação na imagem dele, tentar fazer uma recuperação em um monte de coisas. Teve uma pessoa que estava discutindo com ele, né? E aí ele falou que uma bariátrica resolve até o problema dele, para você ver o nível que esse cara chega. Aí é o seguinte, se chegou ao ponto de fazer uma bariátrica, cara, você tá a 2 passos da morte. Se você fizer a bariátrica, você pode morrer por causa da bariátrica, você pode morrer por causa da infecção, você pode, como fala, o que mais? Voltar a comer igual antes e morrer. E a grande questão o problema não está no teu corpo, o problema está na tua mente, cara. O problema está aqui dentro. E aí é o seguinte, esse cara ele precisa ser estudado, todos os problemas que fazem ele ter esse comportamento. Ele precisa tomar remédio, ele precisa ter acompanhamento 24 horas por dia, porque além dele destruir o corpo dele, ele destruiu a mente dele, ele não consegue viver mais, e ele só fica fazendo mal para as outras pessoas. E aí a medicina ela não alcança esse resultado que eu estou dizendo, ele alcança um resultado ali que vai falar assim, ó, esse cara aqui tem esses distúrbios aqui, a gente não entende quais são as causas desses distúrbios, a gente não entende o que ele pensa, etc e tal, ele toma esses remédios aqui, e aí ele vai passar no psiquiatra, ele vai passar no psicólogo lá, e ele vai fazer o tratamento para ficar normal, né? Mas a medicina da mente, ela não evolui, ela não consegue interpretar o diagnóstico que faz a pessoa ter esse comportamento, o diagnóstico do cérebro, por que o cérebro está agindo dessa maneira, e trazer como fala, encontrar a doença, tentar combater essa doença ou distúrbio, porque eu não acho que os problemas mentais são doenças, são distúrbios e disfunções cerebrais, né? Tem pessoas que têm distúrbio, tem pessoas que têm disfunções cerebrais, e tem as pessoas que têm as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, como posso dizer para vocês aqui? Por causa desse fator aqui, aí você vai que trabalha com a pessoa para trazer a pessoa do normal, né? A medicina não chegou nesse nível. Em minha tese, ela tenta explicar as condições que chegam nesse nível. Mas o médico, o ministro da medicina do Bolsonaro fez uma coisa disso. Cara, a Mindadá não chega perto desse ministro. Como fala, a Mindadá não chega perto desse ministro. O Stalin não chega perto desse ministro. Adolf Hitler não chega perto desse ministro. O filósofo Guilherdelli aqui queria falar sobre o Hitler no começo, mas o Hitler não chega perto disso. Mao Tse Tung não chega perto disso. Ninguém da nossa humanidade chega ao nível que esse ministro está falando de dar terapia de choque para certos bandidos, para certas pessoas que têm problemas. Eu falei bandido aqui porque eu falei errado. Se a polícia adotasse a tortura para um bandido, eu até consideraria assim, olha, o cara está colocando em risco a vida de uma criança, e aí tem esse vídeo do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que o Bolsonaro é a favor da tortura. Isso é uma outra história. Mas isso de você pegar uma pessoa
que ela não tem controle de si, não tem controle das suas ações. É uma pessoa que tem um distúrbio, que tem uma deficiência, e meter choque na pessoa ali para a pessoa parar de agir perturbadamente, ficar, como fala, como se fosse uma pessoa que sofreu lobotomia, cara, isso é, como fala, eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar. Para mim, sinceramente, se o Bolsonaro for a favor disso, e se esse ministro for a favor disso, cara, eu prefiro o governo da esquerda em favor dessa questão aqui. Porque não tem explicação lógica disso. Não existe, como fala, sentido nisso. Isso cara, é uma das atrocidades mais horríveis que eu já vi na minha vida. E eu considero isso semelhante ao aborto, eu considero isso semelhante a uma chacina, como fala, um genocídio. Não pode uma coisa dessa. O filme que eu assisti hoje é parecido com isso, é Operação Overlord. Daqui a pouco eu vou fazer uma análise legal do filme. Vou tentar fazer um vídeo legal lá com uma narrativa realista do filme, mas eu deveria fazer algumas pesquisas